Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje ele vai ser um pouquinho diferente dos outros que eu já gravei. Os outros eu gravei baseados no livro Essencialismo, um livro que eu li que foi muito bom para mim. E eu criei ali alguns roteiros, não foi bem roteiros, né? Mas eu deixei ali alguns tópicos. Mas no vídeo de hoje ele não vai ter um roteiro, porque ele vai ser baseado numa experiência que eu vivi há alguns meses atrás. Estou gravando esse vídeo agora no finalzinho do mês de janeiro de 2026 e essa experiência que eu vivi foi no final do mês de julho do ano de 2025. Exatamente no dia 27 de julho, era um domingo, eu acordei sentindo uma espécie de fraqueza muscular na região das pernas. E ao longo da semana isso foi piorando, até que na quinta-feira, 5 dias depois, eu não tinha forças para ficar de pé, ou seja, eu não conseguia caminhar. As minhas pernas, a musculatura foi paralisando, os braços, principalmente as mãos, né? Eu perdi força nas mãos, eu não conseguia, por exemplo, apertar um creme dental para colocar na escova de dente, eu não conseguia abrir uma garrafa. Foi um momento bem difícil. Eu não sabia o que estava acontecendo. Procurando atendimento médico, fiquei internado. Passei uma madrugada inteira fazendo exames. Foram vários dias, consultas, exames. E era um período de muita incerteza, um período em que eu fiquei um pouco que desesperado. Principalmente porque algum tempo atrás eu perdi um amigo que, que apresentou esses mesmos sintomas e poucos meses depois de apresentar esses sintomas, ele faleceu. E eu lembro que eu comecei a ficar um pouco desesperado. Quando eu perdi completamente o movimento das pernas, eu lembro que eu estava no carro, estava aqui no banco de trás, a minha esposa estava dirigindo, e a gente parou num local onde o meu filho teria um atendimento, uma consulta de rotina com o pediatra, e eu no banco de trás, eu não consegui levantar do carro quando a gente parou. Eu falei para minha esposa, eu não consegui descer, não tinha força nas pernas, as pernas não respondiam. E foi um momento assim um pouco desesperador, né? Porque eu acho que até hoje foi o único momento na minha vida que eu temi realmente pela minha vida, que eu achei que estava chegando o fim da minha vida, sabe? Eu não sei se você já passou por um momento assim de achar que você ia morrer, né? Mas achar realmente com muita convicção, né? Eu passei por isso e depois de várias consultas, exames, foi constatado, né, o diagnóstico era da síndrome de Guillain-Barré, uma síndrome que até pouco tempo atrás era considerada uma síndrome muito rara, mas que do ano 2020 para cá tem tido um aumento significativo de casos. E eu lembro que quando eu recebi o diagnóstico, eu não queria acreditar. Eu achava que era um engano e que ia fazer um outro exame e ia mostrar que aquele diagnóstico estava errado. Mas isso não aconteceu. E essa síndrome, né, ela é uma doença autoimune onde, de forma bem simples, as minhas células de defesa atacaram os meus nervos, consequentemente atrapalhando, né, a comunicação entre os nervos, músculos. Eu não conseguia ter respostas, né, dos nervos e dos músculos. E durante todo o mês de agosto foi um mês muito difícil. Eu, eu precisei da minha esposa para me auxiliar no banho. Eu cheguei a cair 2 vezes em casa. Estava em pé, né, quando eu já estava conseguindo caminhar um pouquinho lentamente, assim,
me apoiando nas coisas. E aí teve duas vezes, né, duas situações em que a musculatura da perna fadigou e eu acabei caindo. E não é fácil passar por um momento como esse. E eu, sendo cristão há quase 30 anos, eu comecei a pensar na minha vida como cristão. E eu lembro que nas madrugadas eu não conseguia dormir, eu tinha como se fosse cãibras, né? E aí eu lembro que numa das madrugadas, eu caminhando dentro de casa, eu pegava o carrinho de bebê do meu filho e usava como apoio, né, como andador para mim. Então eu andava, porque enquanto eu estava me movendo, eu sentia um pouco mais de alívio daquelas sensações de contrações musculares. Então, numa das madrugadas, eu conversei com Deus e eu disse: olha, Deus, eu sei que na Bíblia tem muitas histórias de pessoas que foram curadas. Tem histórias de pessoas que eram cegas e pediram para enxergar e o Senhor fez um milagre. Tem pessoas que não conseguiam andar, pessoas e foram curadas, né? Pessoas que não conseguiam andar e foram curadas. Leprosos que foram curados. Tem um caso de um jovem, né, de uma pessoa, né, um homem, não sei se era tão jovem assim, mas um homem que foi curado à distância. Porque talvez, se você estuda a Bíblia, se você é cristão, talvez você vai conhecer esse fato em que um homem procura Jesus e diz: olha, o meu servo, ele está morrendo, eu preciso da sua ajuda, mas o senhor nem precisa ir até a minha casa. O senhor, daqui mesmo, eu sei que se o senhor falar, ele vai ser curado lá. E esse homem foi curado. Então eu fiquei pensando em todas essas histórias de cura que a Bíblia apresenta, mas aí eu lembrei de uma outra história, a história de Paulo, quando ele pede a Deus que tire aquilo que ele chama de espinho da sua carne. E a Bíblia não deixa claro o que é esse espinho na carne. Mas o que eu quero que você se atente é para a resposta do Senhor. O Senhor deu a resposta para ele da seguinte forma: filho, a minha graça te basta. E quando eu lembrei dessas palavras, eu falei para Deus: Deus, eu não vou te pedir cura. Eu sei que o Senhor pode me curar se o Senhor quiser. Do mesmo jeito que eu fui dormir bem e acordei com os sintomas dessa doença, eu posso hoje ir dormir com esses sintomas e acordar sem ter mais sintomas nenhum. O Senhor pode, inclusive, fazer um milagre para quando eu fizer outros exames, a médica que fez os exames possa ver que foi feito um milagre na minha vida. Então, eu, né, podia ter pensado dessa forma, mas eu falei: Deus, a minha, o meu pedido, a minha oração é a tua presença. Eu só quero sentir a tua presença, porque eu sei que a tua graça me basta. O Senhor pode me curar, eu sei que o Senhor pode, mas eu não vou pedir cura. Eu quero a tua presença, porque com a tua presença eu vou sentir paz, eu vou sentir alívio, eu vou sentir tranquilidade, eu não vou ter medo de enfrentar o que eu tiver que enfrentar. E foi isso que aconteceu. A partir daquele dia, eu tive paz, eu senti tranquilidade, eu senti que Deus realmente estava comigo, que Ele estava cuidando de mim e que eu não precisava ter medo. E às vezes a gente não entende por que a gente passa por momentos como esse, né? E sendo cristão, quase 30 anos como cristão, eu poderia pensar que Deus me abandonou, poderia pensar que Ele não se importa comigo, mas quando a gente lê a Bíblia, a gente vai entendendo algumas coisas. Por exemplo, Jesus disse, o próprio Jesus declarou, né? No mundo vocês terão aflições, mas não se preocupem, eu venci o mundo. Então, quando eu leio um verso como esse, eu entendo que faz parte da vida do cristão viver momentos difíceis.
Quando a gente se torna cristão, a gente não se torna imune aos problemas dessa vida. Mas quando a gente se torna cristão, a gente aprende a lidar de uma forma diferente com os problemas. A gente aprende a enxergar as coisas de um jeito diferente. E eu aprendi várias lições ao longo desse período, né? São 6 meses. Do primeiro dia de sintoma até hoje, praticamente, são 6 meses. E eu tenho aprendido muita coisa. Aprendido a valorizar quem está perto, por exemplo. Familiares, amigos, pessoas que estiveram muito perto de mim, muito próximo, que estiveram cuidando de mim. Alguns até à distância, mas estiveram cuidando. Então, eu fiquei muito agradecido a Deus por poder ver o quanto eu sou amado, o quanto existem pessoas que querem o meu bem, amigos que não tinham obrigação nenhuma, mas que foram me acompanhar no hospital, que passaram a madrugada comigo, que foi lá me acompanhar quando eu precisei, porque minha esposa não podia estar lá comigo, a gente tem um filho pequeno na época, ele estava ali aproximadamente 6 meses de vida. Então, não foi fácil, mas eu enxergo como Deus esteve cuidando de mim, como Ele esteve ali mostrando o quanto Ele me ama, através dos profissionais que me acompanharam e que estão me acompanhando. Eu sempre oro a Deus, assim, quando eu preciso ir para uma consulta médica, um exame, alguma coisa, sempre oro a Deus, pedindo que Ele abençoe, toque no coração, na vida daquela pessoa que vai cuidar de mim. E eu sei o quanto Deus tem atendido essas orações. Médicos que foram humanos ao olhar para mim, para minha situação. Eu lembro o ortopedista que me atendeu, o Dr. Lucas, no hospital da Unimed, ele perguntou se eu já tinha feito o acompanhamento, a consulta com o neurologista, e eu não tinha conseguido ainda a consulta, estava difícil para marcar dentro da própria Unimed. Ele mesmo escreveu a próprio punho uma solicitação em caráter de urgência. Eu fui lá, entreguei para a moça na recepção, e 2 dias depois eu estava sendo atendido pelo neurologista. Então, pessoas assim são pessoas que foram usadas por Deus. Eu estou sendo acompanhado por uma fisioterapeuta que, cara, não tem o que falar, assim, não tem palavras para descrever, assim, a gratidão que eu sinto pela dedicação dela, pelo profissionalismo dela, sabe? A dedicação como profissional, mas ao mesmo tempo que eu vejo ali um profissional, eu vejo uma pessoa humana, sabe? Que olha para você não como um objeto do seu trabalho, mas como alguém que precisa de cuidado. Então, teve um outro fisioterapeuta que me atendeu recentemente também, que fez liberação miofascial comigo. Ela, lá na cidade da minha mãe, eu estava lá de férias e fiz ali alguns atendimentos com ela, né? Marquei com ela uma vez por semana, durante um mês. Ela esteve ali fazendo um atendimento humano. Ela também passou por isso. Ela tem a síndrome de Guillain-Barré também, né? Alguns anos atrás. E ela para mim é um exemplo de superação também nesse sentido, sabe? E são profissionais excelentes que Deus permitiu que estivessem cuidando de mim. Pessoas maravilhosas, amigos, familiares, até desconhecidos, que foram incríveis e que estão sendo incríveis nesse processo de recuperação. E não tem como isso não ser uma prova do amor e do cuidado que Deus tem na minha vida. Talvez você está passando por um momento difícil, talvez você não entenda o porquê, mas a Bíblia diz, se eu não estiver enganado agora, no livro de Jeremias, capítulo 29, acho que o verso 10 ou 10 ou 11, não recordo agora, quando é dito que Deus, o próprio Deus fala que Ele sabe quais são os planos que Ele tem para a nossa vida, e são planos de bênção, são planos de nos fazer prosperar. Mas a nossa visão a respeito desse verso, a respeito das promessas bíblicas,
elas não podem se resumir à nossa vida aqui nessa terra. Por quê? Porque senão eu perco de vista os planos e os propósitos que o Senhor tem para a eternidade. Porque a gente pode até perder a nossa saúde e um dia todos nós vamos morrer em algum momento, né? Mas ou alguns não, né? Caso Jesus volte antes, mas uma certeza que todos nós temos é que vamos morrer. Então, os planos que Deus tem para a nossa vida, eles não se resumem à nossa vida aqui na Terra. Os planos que Ele tem, eles são direcionados para a eternidade. E hoje eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque passar por tudo que eu passei, por esse momento tão difícil, mas eu percebo que Deus tem me dado a oportunidade de falar com pessoas sobre o amor dele por nós. As pessoas, quando me veem em alguns momentos usando, por exemplo, muleta, em alguns momentos eu preciso utilizar, e as pessoas perguntam o que aconteceu. Lá na clínica onde eu faço fisioterapia, eu já tive a oportunidade, algumas vezes, de falar para algumas pessoas, né, sobre o cuidado que Deus teve, que está tendo na minha vida. Hoje, por exemplo, eu acabei de sair da fisioterapia, né, e hoje, por exemplo, tem um rapaz que está lá no mesmo horário que eu, tratando do mesmo problema. Ele está numa situação um pouco mais grave, né, do que a minha, e para ele, acredito que deve ser bom por ver como eu estou hoje, para que sirva de motivação, de inspiração para ele, mas para mim também é uma responsabilidade, né, de olhar para ele e saber que eu estou ali, que eu não devo estar reclamando, que eu não devo estar olhando as coisas pelo lado negativo, olhar as dificuldades, né, mas sempre falar de uma forma positiva sobre essa situação, para que isso possa inspirar e motivar, e de alguma forma fazer também ele conseguir olhar para Deus. Eu não sei se ele é cristão, ou se ele segue alguma fé, alguma crença religiosa, mas independente disso, eu acredito que Deus permitiu que eu passasse pelo que eu estou passando por um propósito. E eu tomei isso como um propósito na minha vida, né? E isso, na verdade, fortaleceu um propósito que eu já tinha na minha vida. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, e principalmente na questão emocional. E alguns anos atrás, quando eu decidi me tornar terapeuta, foi por um propósito. Eu vi, por exemplo, na verdade eu vivi um período, né, foram aproximadamente 2 anos, com muita crise de ansiedade. E aquilo me fez querer buscar a especialização, a formação, para me tornar terapeuta, para eu ajudar pessoas que enfrentavam aqueles mesmos problemas que eu. Então hoje, ao passar por esse problema que eu estou vivendo hoje, reforça esse propósito de Deus na minha vida, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas no desenvolvimento da saúde emocional, no desenvolvimento da vida cristã. E isso fortaleceu em mim. E por falar nisso, eu vou deixar aqui na descrição 2 links. Um para você conseguir entrar em contato diretamente comigo, para você ter mais informações sobre como eu posso ajudar você de forma individualizada em relação ao desenvolvimento do seu bem-estar emocional. E o outro link é um link para minha comunidade gratuita, onde eu ajudo pessoas ali de forma totalmente gratuita, com conteúdos semanais que também ajudam no desenvolvimento da saúde emocional. Ali a gente fala sobre vida familiar, sobre vida cristã, sobre saúde financeira, que são áreas da nossa vida que afetam diretamente a nossa saúde emocional. Então eu vejo que enfrentar esse problema transformou a minha vida em uma vida com mais propósito. E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço pela oportunidade que Ele me deu de poder estar vivendo isso. Não que eu ache bom passar pelo que eu passei, mas que eu vejo que muitas coisas boas podem sair daí. Pessoas que terão contato comigo, com a minha história, com o que eu passei, e que vão enxergar o cuidado de Deus na minha vida.
Então, tudo o que eu venho falando aqui não é para exaltar o meu nome, não é para engrandecer o meu nome. Deus sabe disso, do que está no meu coração. O meu desejo é que através da minha experiência de vida, através de tudo que eu passei, que outras pessoas possam conhecer mais sobre o amor de Deus. Eu desejo que Deus te abençoe e se você estiver enfrentando algum problema e você quiser deixar algum relato aqui nos comentários, ou se você não quiser expor a situação, mas se você quiser, escreva só um pedido de oração, né? Eu quero orar por cada um de vocês que escreverem um comentário aqui. Qualquer comentário que você escrever aqui, eu vou orar por você. Eu vou orar para que Deus abençoe a sua vida, para que Ele cuide de você, principalmente para que você sinta a presença dEle na sua vida. Que Deus te abençoe. Vejo você no próximo vídeo.